protagonismo em cima da divisão ascomicota, tem uma diversidade imensa. Então, vamos imaginar assim, eu não posso nem dizer que que está numa segunda categoria. Na verdade, estão de igual para igual os ascomicetos e os deuteromicetos, né, ou fungos mitospóricos. Só que o sistema de classificação ele só considera fungos que se reproduzem de maneira sexual. Então, esse grupo, ele não se reproduz sexualmente. Só que existe uma questão ecológica ligada a esse grupo, que os hifomicetos e celomicetos, que pertencem ao grupo dos fungos mitospóricos, né, essa divisão antiga, divisão deuteromicota, que hoje não existe mais, eles são chamados de fungos mitospóricos, é assim que se chama. Eles são ascomicetos que perderam a sua capacidade de reprodução sexual. Né? Não tem indivíduos que são assexuais? Vocês, quando estão em período de prova, né, vocês não têm desejo nenhum, nem pode ter, porque você tem que focar para os estudos. Então, são grupos de indivíduos que evolutivamente não fazem combinação, não fazem reprodução sexuada. E, então, na verdade, fala-se que esses fungos, brincadeiras à parte, mas fala-se que esses fungos, são ascomicetos e basidiomicetos que perderam essa capacidade de reprodução sexual, tá? Então, por isso, a gente não pode categorizá-los como pertencentes a uma divisão, como era no passado. Divisão deuteromicotina, deuteromicota. Alguns autores ainda colocam isso. E hoje, eles estão dentro do grupo incerto, que a gente chama fungos mitospóricos, e é a quinta divisão, né, a pseudodivisão. Né? É o quinto grupo que tem. Então, os fungos mitospóricos, eles são divididos em dois subgrupos. São chamados de hifomicetos e celomicetos. Beleza? Então, gravem bem na cabeça de vocês. São dois grandes grupos que eu vou tentar, no final dessa aula, explicar o que é um hifomiceto, o que é um coelomiceto, né, que está escrito errado, mas a gente chama de celomiceto. Coelomiceto aqui. Então, são esses dois grupos. Os fungos, o grupo incerto dos fungos mitospóricos, são divididos em dois grupos, hifomicetos e celomicetos. Então, olha só que interessante essa denominação. Quem faz sexo é considerado um grupo de fungo perfeito. Então a gente chama de forma perfeita os fungos que fazem reprodução sexual. Por quê? Porque a história da combinação genética, a história de perpetuação da espécie, a história de adaptação às diversas condições que o ambiente impõe para tentar subjugar a sua espécie. E aí o indivíduo consegue combinar, e no momento que ele combina, na loteria genética, você tem indivíduos com maiores características, maiores chances adaptativas de sobrevivência nas adversidades climáticas. Lembrem do El Niño, lembrem das mudanças climáticas que o mundo está passando. Então, esses fungos, eles são chamados de formas imperfeitas. Então, se você não faz reprodução sexual, ele é chamado de uma forma imperfeita. Então, ciclo imperfeito, fungo imperfeito por causa disso, porque não faz reprodução sexual. Ó. Reprodução sexual é ausente de 10% a 15%. Né? Alguns casos desses grupos, eles se combinam. E aí eles vão formar as fases sexuais, que são pertencentes às divisões ascomicota ou a divisão basidiomicota, classe basidiomiceta. Então, a forma sexual pode ser conhecida ou não, e eles produzem, né, eu falei agora há pouco, os esporos de zigomicetos assexuais são chamados de aplanósporos, e os esporos sexuais são chamados de zigósporos. Então, ele tem os dois esporos. Nesse grupo incerto dos fungos mitospóricos, não tem os dois tipos de esporos, só tem um. Porque ele não faz sexo. Ele é uma forma imperfeita. Então, o nome do esporo é chamado de conídeo. Então, penicillium, aspergillus, bipolares, eles produzem conídeos. Né? Então, eles são ascomicetos que perderam a sua capacidade de reprodução sexual, como eu já falei, ou ainda não é conhecida. É a fase sexual dos fungos. O gênero teleomórfico pode apresentar a fase anamórfica em diferentes gêneros e vice-versa, ou seja, esses grupos são os gêneros desses fungos pertencentes ao grupo dos fungos mitospóricos, eles têm uma relação com os ascomicetos. O professor vai dar um exemplo para que vocês entendam.
Então, a fase teleomórfica de glomerela. Glomerela é um gênero de um fungo que pertence à divisão Ascomycota, é um ascomiceta. Então, ele faz sexo. Ele é uma forma perfeita. E aí, a sua fase, o seu correlato, dentro desse grupo, se chama coletótrico. Tá? Coletótrico. Aí, coletótrico é uma forma imperfeita, uma forma assexual. Então, ele vai ter dois nomes. De uma fase sexual é de um jeito, que a gente chama de glomerelo, o gênero, e a fase assexual a gente chama de coletótrico. Então, é o único caso dentro dessa história de micologia em que, para esses dois grupos tão importantes, que apresentam nomes científicos diferentes. Vocês viram que eu falei de Rhizopus? Rhizopus é um exemplo lá dentro do reino fúngico, da divisão Zygomicota, que tanto a fase sexual, o esporo sexual, a fase do ciclo sexual como assexual, é chamada da mesma forma. Ok? Então, a morfologia desses fungos é baseada em conidiófora e conídeos, então está aqui. Então, os hifomicetos, eles têm um conidióforo solitário, sozinho, que ele é uma hifa que se prolonga e esse esporo vai ser geneticamente igual a todas essas células dessa hifa. Então, ele vai ter um conidióforo, aqui no topo a célula conidiogênica, lembra de Gênesis, o livro da Bíblia? A Gênesis fala da origem. Então, a célula conidiogênica é a célula que origina o conídeo. Aqui eu tenho 3 células conidiogênicas e 3 conídeos sendo produzidos aqui de uma maneira sexual, geneticamente, e cada conídeo é uma parte dessa matriz, desse indivíduo aqui. É tudo igual a esse indivíduo, já que ele reproduz assexuadamente. Nós temos um grande contingente de doenças em humanos, ou plantas, como animais, que são causadas por esse sistema. Então, eles têm uma plasticidade para a produção desses esporos fantástica, é uma quantidade infinita de produção de esporos produzidas e lançadas no ambiente para que eles consigam dominar os diferentes espaços e terem as várias funções que eu falei para vocês lá no início da disciplina de micologia. Então, essa é a estrutura morfológica de penicillium, né? Aqui várias células conidiogênicas, o conídeo, aqui a ramificação do conidióforo, né? Então, tudo isso aqui é o conidióforo desse fungo. Então, conidióforo, célula conidiogênica, e no topo, cada célula conidiogênica vai liberar um esporo para o ambiente externo, e esse esporo, dentro do grupo, é chamado de conídeo. Morfos e bolores, eles têm 2 gêneros importantes. Um é o gênero Penicillium e o segundo gênero é o gênero Aspergillus. Já viram isso aqui? Sapinho. Sapinho é um exemplo de um gênero de um fungo que é um fungo leveduriforme, né, que pode, né, a fase sexuada está lá dentro dos ascomicetos, então eles têm essa conexão. Então, quando você tem baixa imunidade, você tem a proliferação desses fungos na boca. Às vezes, em criança, quando são bebês, jovens, a imunidade é muito baixa, você vê alguns problemas na boca. Isso aqui tem uma relação com a baixa imunidade. E quando você está com uma imunidade muito boa, vitamina C, a história de você se alimentar bem, né, bons hábitos alimentares, isso pode ajudar você, as suas células do seu sistema imunológico, a evitarem essa infecção por esses fungos. Né, pessoas que desenvolvem a AIDS propriamente dita, elas têm muitos fungos oportunistas que se desenvolvem nos pulmões, na pele, provocando ferimentos. Então, Cândida é um exemplo, né? Candidíase. Então, isso é um sintoma aqui, na boca. Nas mulheres, na região sexual, você tem, né, o homem geralmente é assintomático, então, por isso que é extremamente importante que se use preservativo para que não transmita, né, esse fungo para as suas namoradas, para as suas esposas, principalmente os homens ou mulheres que ficam pulando cerca, né, sem proteção. Principalmente nessas histórias de doenças virais, de HIV, etc., né. Então, é extremamente importante, se você mantém 2, 3 relacionamentos, então, sempre pensem nesse sentido de se proteger, ou se você não proteger, se você
sofrer... O que eu quero dizer é que você não, nas suas loucuras, né, da sua vida, da sua irresponsabilidade, você não meta outras pessoas, a sua namorada, dentro desse contexto. Então, né, a gente tem várias situações de pessoas que são casadas e que transmitiram, por exemplo, HIV para suas esposas, que foram frutos de infidelidade. Então, isso é a coisa mais egoísta, né, que a gente possa imaginar. Então, seja solteiro, ou então que seja, né, se proteja, enfim, não estou aqui para julgar, mas que é extremamente importante nesse mundo que a gente vive, a gente arcar com as consequências dos nossos atos e não envolver outras pessoas nas burradas que a gente comete, né? Então, com relação às doenças infecciosas, doenças sexuais, o termo mudou, né? Vocês devem saber, doenças sexualmente, não é mais DSTs, é um outro nome. É extremamente importante que se proteja e que você, principalmente, por exemplo, o homem não vai ver o sintoma, mas ele vai transmitir para a mulher e esse fungo vai se desenvolver, vai provocar corrimentos, mau cheiro, e a mulher sempre fica com esses ciclos, né? Então, ela tem momentos que ela toma os antibióticos, depois o fungo volta a aparecer. Então, são situações que podem acontecer e que podem prejudicar a saúde. Gonorreia, que é uma doença bacteriana, né, que ele vai causar uma infecção na uretra masculina. Desculpa, gente. Então, são situações que é importante saber, principalmente vocês que são biólogos, para instruir as pessoas, né, no que diz respeito a essas doenças, para que não haja essa transmissão por atos de responsabilidade, né? Todo mundo sabe como prevenir. Esse aqui é o caso do bolor verde, a imagem não está muito boa, mas é um fungo mitospórico que provoca, todo mundo viu uma laranja podre, apodrecendo e um pó verde. Então é penicillium. Penicillium é a característica de produzir esse pó verde. E a penicilina, né, o primeiro antibiótico que foi criado a partir desse fungo que dá em laranja e que é o que a gente chama de mofo e bolor, que dá nas edificações, nas casas, no sapato, né, nos locais que ficam úmidos, escuros. Fungo gosta muito de umidade em ambiente escuro, tá? Então, esses aqui são fungos imperfeitos, eles produzem conídeos, a reprodução, eles têm uma relação com a fase sexual dentro da divisão ascomicota e basidiomicota, e eles são divididos nessa classe, né, Hipomicetes, que eu mostrei para vocês, tem um conidióforo livre, esse conidióforo pode agrupar, então eles formam um esporodóquio, e esse conidióforo eles podem agrupar na base, o esporodóquio, e quando, por todo o comprimento, eles são agrupados, eles são chamados de cinêmios. Então, quando eu tenho um corpo de frutificação formado agora, uma estrutura micelial para proteger os sítios de produção de esporo, eles vão formar um segundo grupo, que é o chamado grupo dos celomicetos, em que o picnídeo e o acéfalo são os dois tipos de corpos de frutificação dentro desse grupo. E alguns fungos ainda dentro desse grupo não produzem esporos nenhum, e eles são chamados de ficomicetos, né? Eles têm uns que a gente chama de micélio estéreo. A fase assexuada de esclerotina e esclerotiona, né? Quando não produz a fase aspógena, né? Fase sexuada, ele só produz hifa e produz escleródio. Então, hifa e escleródio, e aí ele vai provocar os sintomas na planta. Então, aqui é o caso que eu falei para vocês. Então, os hifomicetos, eles têm esse condidióforo livre. Os hifomicetos, todo esse slide fala do grupo dos hifomicetos. Esse conidióforo aqui é uma hifa, é igual uma planta que produz uma flor. Então, ele tem um conidióforo solitário, ele pode ter vários conidióforos entrelaçados na base dele, então eles vão formar um esporodóquio. O cercóspora é um gênero de fungo que forma esporodóquio. E o cinêmio é quando, ao invés de ser na base, os conidióforos serem agrupados, um conjunto de conidióforos, tanto o esporodóquio quanto o cinêmio, é um conjunto de conidióforos. Só que aqui são presos na base e aqui, por todo o comprimento, é como se fosse um ramalhete.
por todo um comprimento, parece uma vassoura. Quando você olha no microscópio, tem que olhar bem de pertinho. E aí você vê que são vários conidióforos agrupados. Então, eles formam esse cinema. Então, são essas três estruturas que se formam dentro do grupo dos hifomicetos. Já os celomicêtos formam esses corpos de frutificação. Um corpo de frutificação acervular, então vários conidióforos agrupados entre si, com a epiderme da planta protegendo ou sob a superfície. As antracnoses, aquelas podridões, já viram aquela mancha escura da manga? Tomate, a característica é uma lesão deprimida em frutos tropicais, e aí quem causa isso é o coletótrofo, e ele produz uma mucilagem de coloração alaranjada. Então isso se chama acérvula, essa estrutura que fica no centro dessa lesão. E aqui, o outro corpo de frutificação, ó, esse aqui é o tecido da planta, é o que a gente chama de picnídeo. Então esse picnídeo, você vai ter célula conidiogênica, que vai produzir os seus conídeos no interior, ok? Então é importante que vocês entendam que essa ilustração, por exemplo, aqui, que parece uma garrafinha com uma abertura em cima, quando eu falei lá dos ascomicetos, que são as fases sexuais, ela é muito parecida com isso. Para eu poder diferenciar essas garrafinhas, né, esse corpo de frutificação em formato de garrafa, é o conteúdo interno. Eu vou ter que fazer um corte histológico, eu vou ter que quebrar esse corpo de frutificação, bater com a ponta do dedo, com qualquer anteparo, para abrir e descobrir o que tem dentro dessa garrafinha. Se dentro dessa garrafinha existirem bolsas de formato de clava, repletas de esporos, então isso caracteriza uma fase sexual. Isso representa que o fungo pertence à divisão ascomicota. Agora, se ele não tiver essas bolsas, que a gente chama de ascas, contendo ascósporos, tiverem essa projeção que eu falei para vocês, vários conídeos, né, sendo produzidos aqui em pequenas células conidiogênicas distribuídas na parede do corpo de frutificação, aí caracteriza o picnídeo, caracteriza um celomiceto. Lembrando que são muito frequentes na natureza. Muito. Tanto os hifomicetos, né, quanto os celomicetos, e que quando a gente fala de doenças em plantas, muito septória, né, septoriose das plantas, cepóspora, alternária, né, que é essa foto, fusarium, bipolares, graphium aqui, ó, né, que tem esse cinêmio, né, cepóspora produz esporodócoras, são muito populares, muito frequentes, e aqui coletótrico, aqui septória, vai ter esse corpo de frutificação que a gente chama de picnídeo, picnidial, corpo de frutificação picnidial, beleza? Então, esses slides são dos hifomicetos, e esses slides são dos celomicetos, e esses esporos são assexuais, ok? De fungos pertencentes ao grupo dos fungos mitospóricos, né? Lembrando dos dois grupos que eu falei para vocês, fungos mitospóricos se dividem em fungos hifomicetos e celomicetos, ok? Então, aqui, esse arrochamento é um fungo chamado cepóspora, aqui a Cephalospora maides, em milho, provocando essa lesão escura, macroscópica. Aqui, essas lesões de Cladosporium, ó, isso aqui é um esporo que caiu e ele formou hifa, e essa hifa cresceu por todo o tecido da planta. Aqui, o bipolares, né, Cochleóbulos heterotrófos, é a mitosporiose do milho, e essa lesão escura aqui é resultante da colonização dessa fase anamórfica, fase imperfeita, fase assexual em milho. Aqui a podridão de coletótrico com acutato em milho, na verdade são várias espécies, né? Coletótrico pertence ao grupo dos celomicetos que eu acabei de mostrar. Isso aqui é o que se forma nesse fruto de morango. Aqui, coletótrico lagenário, antracnose, né, também, de cucurbitáceas, chuchu, pepino, né? Aqui, em Coletótrico truncatum, na verdade, hoje tem mais uma espécie, né, Coletótrico clivia e outras espécies em soja. Aqui, esse sintoma pode ser coletótrico, pode ser secóspora, pode ser uma série de outros patógenos, né? Aqui, está vendo essas gotículas, a gente chama de, tipo uma goma, né? A gente chama essa doença de crestamento gomoso nas hastes de melancia, principalmente, mas várias cucurbitáceas.
E o nome do fungo é Didymela brioni. Aqui, se eu olhar de pertinho, ele vai formar esse corpo de frutificação aqui, ó, chamado picnidial, que é característica. Aqui, fusário, né? O fusário é um fungo vascular, ele fica no tecido vascular. Então, não vai água, a planta começa a amarecer, não vai fotoassimilar, não consegue fazer fotossíntese direita, sua fisiologia fica afetada. Porque aqui, na região do colo, todos os vasos condutores estão obstruídos por fusário, tem verticílio também. Aqui algumas necroses de raiz, em sorgo, causado por Periconia cinnata. Lembrando que necrose, lembra de necrotério? É célula morta pela colonização da hifa no tecido da planta. Então, no pós-infeccional, se eu pegar essa raiz, colocar numa situação, num saco fechado e deixar a condição de umidade ali, o fungo vai frutificar, vai desenvolver as fases reprodutivas que eu acabei de mostrar para vocês. Essas fases, elas ficam se desenvolvendo depois. Então, para infectar e provocar esses sintomas nas plantas, eles ficam só formando hifa. A gente chama de uma fase vegetativa. Tanto no tecido vivo, que eu estou mostrando para vocês, como em tecidos mortos. Aqui vários exemplos de gêneros de fungos mitospóricos. Phomopsis é um celomiceto, Sphacélia, né, Septória, tá? E assim formam esses grupos, tá? E aí, aguentam mais um pouco? Vamos deixar isso aqui para semana que vem. E aí a gente terminou o reino fungi e termina na semana que vem, provavelmente uns 20, 25 minutos, a gente fala sobre esse último reino promista, tá? Hoje o professor fez as questões no módulo 8, que eu não tinha colocado. Amanhã cedo eu já vou colocar e vou avisar para vocês fazerem. E aí nessas duas últimas eu dei duas chances de fazer. Você faz uma vez e uma segunda vez, tá? Lá dentro do programa. E aí eu peguei, agora eu estou deixando, porque senão ele cria, eu fui pegar nota esses dias, tinha lá gente que fez acho que umas 5 vezes, e aí aquilo criou uma confusão na planilha. Eu peguei e coloquei duas opções. Você errou, depois você refaz na segunda vez. Eu acho que 2 opções dá para vocês analisarem com calma e responder as questões de múltipla escolha. Tá bom? Então, hoje o professor terminou todas as divisões do reino fungi. Ele é meio, né, essa história cheia de particularidades, tem essas questões dos esporos, das estruturas reprodutivas. Então, quem quiser, depois, mais tarde, fazer algum tipo de estágio, ver as lâminas, tem uma coleção muito grande, principalmente desse grupo dos hifomicetos e celomicetos, e ascomicetos, vários grupos. Eu sempre guardei, minha vida inteira, as hifas, as lâminas. Então, eu tenho muitas lâminas justamente para fazer treinamento. Tem várias pessoas que às vezes vêm fazer estágios comigo, né, na época, obviamente, antes do período de pandemia. Sei que a gente vai ter um certo prejudicado por essa questão de não poder fazer as questões práticas, né? Eu vou tentar demonstrar isso lá no finalzinho, com algumas atividades estratégicas. E aí eu me comprometo, né? Quem tiver interessado, né, em algumas questões, algumas práticas, da gente depois poder adequar isso através de um curso, um mini curso, tá? Assim como vocês quiserem, desejar. Obrigado pela atenção de vocês, e aí estou à disposição, quem tiver alguma dúvida, contem ou manda lá, né? Eu mandei um negócio para vocês no grupo nessa semana, que eu lembrei um print de alguma coisa no Instagram. Beleza? Professor, eu vou ter que sair daqui um instante. Beleza. Gente, então por hoje é só. O vídeo vai ser lançado, daqui a pouco eu coloco lá para vocês terem acesso. Para vocês também, Lavínia, muito obrigado. Eu que agradeço.